Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. E está de volta o Fogo e Fúria depois da pausa da última semana. Comigo, Ruben Martins, está, como sempre, o jornalista Pedro Guerreiro. Viva Pedro! Viva Ruben! Nesta semana, a nova tentativa de atentado contra o presidente dos Estados Unidos. Pedro, Trump volta a ser alvo de uma tentativa de assassinato, apesar de desta vez não ter estado em perigo iminente. Da outra vez, estamos todos recordados, foi bastante pior ou bastante mais perigoso nesse aspecto. E Trump volta também a usar este incidente para fazer avançar a agenda que tem, não é? E para punir os seus adversários políticos. É isso, é mais um episódio de violência política com Donald Trump como alvo. Já é a terceira tentativa de assassinato, a primeira, como te recordas, no comício eleitoral da Pensilvânia em julho de 2024, quando Trump escapou com a cara ensanguentada naquela imagem icónica a um atentado que matou um apoiante seu. Depois, em setembro do mesmo ano, outro homem tentou balear Trump num campo de golfe na Flórida, foi apanhado, está agora a cumprir prisão perpétua, e no sábado foi a vez de Cole Allen, um homem de 31 anos da Califórnia, programador de videojogos, apoiante do Partido Democrata, ter irrompido armado pelo hotel em Washington, onde se realizava aquele famoso jantar anual dos correspondentes da Casa Branca, com a presença de Donald Trump e de outros, da administração Trump em peso. Trump não chegou a estar em perigo. Ele não estava sequer no mesmo andar do hotel onde o atirador foi interceptado. E foi rapidamente retirado do local pelos serviços secretos. Felizmente o incidente não feriu nenhuma outra pessoa para além de um dos agentes, e sem gravidade, felizmente. Cole Allen vai certamente enfrentar uma punição pesada, tal como aconteceu no caso do atirador da Flórida. Em todo o caso, condenação generalizada por mais este episódio de violência política. E, novamente, aproveitamento político por parte de Trump e da Casa Branca. Responsabilizaram o que disseram ser o discurso de ódio da esquerda e do Partido Democrata. Disseram que a tentativa de atentado justifica por inteiro a construção daquele polémico salão de baile na Casa Branca, que Trump disse que não ia custar um cêntimo ao contribuinte, mas que agora parte do Partido Republicano já admite pôr o Congresso a financiar, tudo sobre o pretexto de um reforço das medidas de segurança em torno de Trump, e mais uma oportunidade de ataque de Trump e da primeira-dama ao humorista Jimmy Kimmel, apresentador do seu talk show na ABC, por ter dito, dias antes disto tudo, que Melania Trump tinha o brilho de uma viúva à espera de o ser. Era uma piada, e Jimmy Kimmel já veio dizer que esta piada, gostemos ou não dela, não era nenhum apelo de morte a Trump, era uma piada sobre a diferença de idade do casal presidencial, que isto é tudo uma falsa onda de indignação para voltar a tentar cancelar ou tirar do ar mais uma voz incómoda para Trump. E o que é certo é que o regulador das telecomunicações, nas mãos de Brendan Carr, um aliado político de Trump, já veio antecipar o processo de revisão das licenças de transmissão de vários canais afiliados da ABC, para sinalizar por esta via a pressão do governo sobre a ABC para forçar novamente, uma vez mais, isto já tinha acontecido antes, o cancelamento do programa de Jimmy Kimmel. Isto quando estamos a poucas semanas também do fim do talk show de Stephen Colbert, justificado pela CBS por motivos financeiros, mas que está claramente relacionado com as críticas daquele humorista também à administração Trump. Portanto, certamente, mais um triste episódio de violência política nos Estados Unidos, sempre lamentável, mas que claramente está a ser aproveitado uma vez mais por Trump para limitar a liberdade de expressão. Ironicamente, quando o tema do jantar de correspondentes deste ano era precisamente a celebração da primeira emenda da Constituição norte-americana, que proclama a liberdade de expressão. Mas há alguma relação também entre o incidente de sábado e a nova acusação formalizada esta semana contra o antigo diretor do FBI, James Comey,
agora acusado de ameaçar de morte Donald Trump? Há pelo menos uma coincidência temporal. E há todo este contexto de revolta da Casa Branca e do Partido Republicano contra as críticas e as ameaças a Trump. E já agora deixem-me fazer aqui um parêntese. Os republicanos e Donald Trump queixam-se, por exemplo, às comparações entre Trump e Hitler, quando, enfim, recordemos que o atual vice-presidente norte-americano, J.D. Vance, no passado, antes de se converter ao trumpismo, também ele comparou Trump a Adolf Hitler. Portanto, só para te enquadrar um pouco, há alguma hipocrisia aqui nesta tentativa de condicionamento das críticas e do discurso político por parte dos republicanos face aos democratas ou até aos críticos de Trump no seio do próprio Partido Republicano. Mas voltemos aqui à história de James Comey. O que está em causa, apesar deste contexto, é uma história que já vem de trás. É um post no Instagram, em maio de 2025, uma fotografia de conchinhas alinhadas na areia da praia que formam dois números, o 86 e o 47. O 86, na gíria norte-americana, significará eliminar um alvo, ou afastá-lo, ou removê-lo, e o 47 entendemos que é o 47º presidente dos Estados Unidos, que é Donald Trump. Portanto, a interpretação de que é, no mínimo, uma mensagem anti-Trump é bastante evidente. Agora, o que a Justiça Federal faz é ir um pouco mais além e dizer que aquilo é uma ameaça de morte contra Trump. Comey enfrenta ou arrisca décadas de prisão se for considerado culpado de ameaçar o presidente, embora diga que não era aquele o significado da mensagem. Convém lembrar que Comey e Trump têm um conflito público desde o primeiro mandato do presidente republicano. Comey recusou na altura prestar-lhe um juramento de lealdade pessoal que o presidente teria alegadamente exigido no âmbito daquela investigação às suspeitas de conluio entre Trump e Moscovo na campanha eleitoral de 2016. Depois, Trump demitiu Comey da liderança do FBI e é nesse contexto de animosidade que surge, anos mais tarde, aquele post no Instagram que, no mínimo, vai dar muitas dores de cabeça a Comey. O outro diretor do FBI na Berlinda é o atual diretor Kash Patel, que é acusado de alcoolismo, comportamentos impróprios e aproveitamento dos meios públicos para fins pessoais. Será o próximo nome da administração Trump a cair, este de Kash Patel? É provável que caia, e a especulação em torno da admissão de Patel já vinha até mencionada no próprio artigo da revista Atlantic, onde surgem estas suspeitas em torno do atual diretor do FBI. A revista diz que Patel anda em pânico, anda completamente paranoico, que houve, por exemplo, um episódio recente, penso que já no início de abril, em que o diretor do FBI não conseguiu fazer login num computador, por um qualquer motivo meramente técnico, mas assumiu que tinha sido despedido pela Casa Branca, começou a dizer isso a toda a gente na sede do FBI e junto de aliados políticos no Congresso, causou toda uma grande confusão, só para veres o grau de paranoia em causa. Essas conversas de demissão que não se concretizaram, mas não surgiram do nada. Em causa estão suspeitas de que Patel tem um problema com o álcool, o que neste caso não é simplesmente um problema pessoal, é algo que desqualifica um diretor do FBI. O artigo da Atlantic até refere que Trump terá telefonado a Patel a criticá-lo por um vídeo em que ele aparece a beber álcool, a beber uma cerveja com a seleção americana de hóquei no gelo nos Jogos Olímpicos de Milão. E Trump, recordemos, até porque perdeu um irmão devido a problemas de alcoolismo, é uma pessoa que não bebe e que tem uma posição bastante crítica em relação ao alcoolismo. Ou seja, aquilo afeta-o de um ponto de vista a um nível pessoal, não é meramente uma questão de decoro, ele entende aquilo como uma espécie de insulto pessoal ter um diretor do FBI alegadamente com problemas de álcool, ou pelo menos é isto que a Atlantic relata, mas relata com base em dezenas de fontes dentro do FBI, dentro da administração Trump, no Congresso. Portanto, é um artigo muito bem fundamentado, apesar de Patel
dizer que é completamente inventado e de resto já avançou para a justiça com um pedido de indemnização de vários milhões de dólares. Mas não é só questão do álcool que surge no artigo da Atlantic. Há outros incidentes ou problemas recorrentes que passam, por exemplo, pelo recurso reiterado de Patel aos aviões do FBI para fazer viagens pessoais, nomeadamente com a namorada, uma estrela da música country. Essas suspeitas já tinham sido alvo de interrogações também pelo Congresso em Washington, sobretudo após queixas internas no FBI de que esta Polícia Federal tinha, por exemplo, demorado muito tempo, ou demasiado tempo, a responder ao atentado contra Charlie Kirk, ao tiroteio na Universidade Brown e também daquele professor português no MIT, e que esses atrasos do FBI tinham sido precisamente causados ou pelas ausências de Patel, que muitas vezes está fora de Washington inexplicavelmente, fora do seu gabinete, ou pelo facto de os aviões do FBI estarem indisponíveis porque estavam a ser utilizados por Patel, ou tinham acabado de ser utilizados por Patel. Portanto, sim, Kash Patel é claramente alguém na linha da frente de uma eventual remodelação na administração Trump, recordando que saíram nos últimos meses Kristi Noem, Pam Bondi e mais recentemente a secretária do Trabalho Lori Chavez de Remir, e tendo em conta também que a imprensa escreve que Trump de facto poderá estar a preparar uma limpeza de primavera no seu governo para responder à queda nas sondagens. Pedro, estas sondagens continuam de facto a colocar o Partido Democrata como favorito nas eleições intercalares de novembro, com a possibilidade de uma maioria democrata na Câmara dos Representantes e talvez mesmo no Senado. Mas há novamente uma novidade nesta semana, saída diretamente do Supremo Tribunal em Washington, que pode baralhar de novo as regras do jogo e o desenho dos cenários eleitorais para daqui a 6 meses. É verdade, grandes novidades esta quarta-feira. O Supremo Tribunal tomou uma decisão histórica relativa à criação de um círculo eleitoral de maioria negra no Louisiana, declarando que este círculo era inconstitucional e que é perfeitamente ilegal segregar daquela forma os eleitores com base em critérios raciais. Isto, dito assim por alto e em abstrato, parece uma decisão benigna e muito simples, mas que na verdade tem todo um contexto que a torna muito mais complexa e problemática. Fazendo aqui um enquadramento muito rápido. A Lei do Direito ao Voto de 1965, feita na altura da luta dos direitos civis, da luta pelos direitos políticos dos afro-americanos, proibia que se criassem círculos eleitorais com mapas desenhados deliberadamente para diluir o poder de voto de minorias e, na altura, sobretudo, para diluir o poder político e eleitoral dos afro-americanos. Um caso clássico, ou um exemplo clássico do que era feito, era à volta das grandes cidades do sul dos Estados Unidos, que têm maiorias negras, ou pelo menos uma grande parte da população negra, e com um voto muito forte atualmente no Partido Democrata. E o que acontecia era as legislaturas estaduais aumentavam o círculo dessas cidades, de modo a incluir um grande número de eleitores brancos tendencialmente republicanos, que viviam nos subúrbios e nas áreas rurais próximas dessa cidade, de forma a diluir a maioria negra urbana e a dar a vitória aos republicanos. E essa tal lei de 1965, entre outras coisas, veio proibir isto e veio reafirmar e proteger os direitos políticos dos afro-americanos e, por arrasto, de todas as minorias norte-americanas. E porquê é que voltamos a discutir esta lei 60 anos depois? Bom, em 2022, no Louisiana, um estado do sul onde 1/3 da população é negra, a legislatura local de maioria republicana criou um círculo eleitoral que, por coincidência, não sendo coincidência coisa nenhuma, apanhava uma grande parte desta população negra com o efeito de a fechar, de enclausurar a minoria negra num único círculo, deixando os restantes 5 círculos do Louisiana para o Congresso nas mãos de maiorias brancas tendencialmente republicanas. Ora bem,
um grupo de eleitores negros, na altura, recorre à Justiça Federal contra este truque, contra esta batota, e a Justiça dá-lhes razão e ordena a Louisiana a criar um segundo círculo de maioria negra para tentar, de alguma forma, equilibrar as contas e garantir a representatividade daquela comunidade. É em resposta à criação deste segundo círculo que surge um segundo grupo de eleitores brancos a recorrer para a justiça e a argumentar que, se por um lado a lei de 1965 impede que se façam mapas que prejudicam deliberadamente as minorias, por outro lado, a Constituição dos Estados Unidos também impede que se segreguem os eleitores em função da raça. E esse argumento foi acolhido pelo Supremo Tribunal de maioria conservadora esta quarta-feira, a sobrepor a proibição da divisão por raças ao esforço de representatividade das minorias. E apesar do veredito ser oficialmente relativo apenas ao caso da Louisiana, ele cria um precedente que vai ser muito provavelmente aproveitado por outros estados de maioria republicana do Sul, nomeadamente a Flórida, o Tennessee, o Alabama, para redesenhar, neste caso, os seus mapas, e em muitos casos já há tempo das eleições intercalares de novembro, e de uma forma que beneficia o Partido Republicano. Porque é afinal isso que está em causa nesta questão. Não é tanto uma questão legal ou filosófica sobre se podemos ou não considerar a raça no desenho de soluções que garantam que as minorias continuam a ser representadas eleitoralmente. Isto é, sobretudo, um duelo entre republicanos e democratas naquela guerra mais vasta dos mapas eleitorais, iniciada pelo Texas e pela Califórnia no ano passado. E nesse sentido, isto é uma decisão de grande impacto. O New York Times, por exemplo, estima que os democratas possam perder a prazo metade dos 24 congressistas que elegem neste momento naqueles estados do sul dos Estados Unidos. Não é claro se é isto que vai salvar Trump e os republicanos agora nas eleições de novembro, porque de facto as sondagens começam a ficar muito complicadas para a direita norte-americana e há cada vez mais sinais de descontentamento e desilusão do seu próprio eleitorado, sobretudo na frente económica, agravados agora por esta guerra no Irão, de que Trump parece que não consegue sair nem a bem nem a mal, mas é algo que de facto vai ter muito impacto nos próximos ciclos eleitorais, nomeadamente em 2028. Muito obrigado, Pedro, e até ao próximo Fogo e Fúria. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. O Público fica no ouvido.